Positivos e positivas, positivamente está no ar. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito bacana, porque o nosso convidado, claro que você conhece. Você conhecia, amor? Ah, inevitável, né? Todo mundo que viu televisão, porque agora tem uma geração que já nem viu televisão, né? Mas quem viu televisão antigamente conhece. E agora também com as redes sociais, ele tá bem conhecido nas redes sociais também. Então Ele já tá vai ser marcado. inevitável não conhecê-lo. Já tá marcado na nossa história. Que legal. E é muito interessante, né? Porque positivamente, ele tem uma mente completamente positiva. A maneira como ele expressa... Uma vida leve. Ele traz uma leveza, né? Diante de tudo aquilo que ele já nos contou, do que nós sabemos da vida dele. É bem interessante. E tomara que a gente consiga transmitir para essas pessoas tudo isso que ele já viveu, essa história de superação, essa história de um homem que tem simplesmente cumprido a sua missão. Não, o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle desse episódio também. Então a gente vai levar para vocês aquilo que estiver nos planos dele. Que assim seja. Seja muito bem-vindo. Chama aí o comandante Hamilton. Oi, Lise. Oi, Galego. É um prazer imenso estar aqui junto com vocês, principalmente pela linha do podcast. É uma linha boa, uma linha positiva. Acho que dá muita referência para as pessoas. Nós precisamos de boas referências. E aqui eu sinto que vocês fazem isso. Então, estou muito contente em estar junto com vocês. Que legal. E a gente trouxe justamente por isso. Porque você tem essa positividade, né? Fala de uma maneira muito leve. E teve uma vida também que é exemplo para as pessoas. Porque as pessoas às vezes imaginam histórias, né? E é importante eles conhecerem histórias de superação, histórias de pessoas que conseguiram vencer. E você é um grande exemplo de uma pessoa que venceu na vida. Eu tenho muito... Hoje vai ser muito edificante esse... Está vencendo ainda, tem muita coisa, né? Ah, para viver. né? Quando eu recebi lá os nossos convidados, fiquei tão feliz, porque quando eu pelo menos, né, quando eu cresci tudo, escutava, via televisão, por mais que eu não tivesse ligada vendo o que estava acontecendo, eu estava sempre escutando Capitão Hamilton e tal, e aquele barulho de helicóptero, e essas coisas todas. Então, estou muito feliz, seja muito bem-vindo. Eu queria que você começasse contando a sua história. Como você veio parar em São Paulo, como tudo começou, como a sua vida se transformou e você virou essa pessoa conhecida. Bom, eu sou um menino, nasci lá em Minas Gerais, ali às margens do Rio São Francisco, era bem próximo ali, mas não era nem casa, Lise. Era sabe aquelas casas de taipa, de barro, feita de barro? Meu pau a Deus, pique? olha. E foi justamente lá que esconde um mosquito. É o do barbeiro, ele transmite a doença de Chagas. Aí minha mãe pegou essa doença de Chagas, eu lembro que minha mãe começou a ficar doente, ficou meio molinha, e aí meu pai veio, vendeu tudo que tinha, o pouco que tinha, e veio para São Paulo. Nós fomos morar na favela do Vergueiro, onde hoje é a Chácara Klabin. Foi lá que eu comecei a minha chegada a São Paulo. E foi um susto muito grande, até escrevi um livro. Sua mãe se recuperou? Ela acabou morrendo depois, o coração vai inchando. Decorrente da chácara. Ele faz inchar o coração, né? Ela acabou morrendo, mas... Quanto tempo depois disso? Ela passou muitos anos, foi 20 anos aí sofrendo, né? Mas foi assim, minha mãe aprendi muita coisa com a minha mãe. Uma das coisas, por exemplo, que a gente aprendeu, só para você ter uma ideia, o nome dela era Amélia, ela era muito firme. Lembra quando a gente morava em lugar pobre, ela falava, olha... Aqui não entra nada em casa que não tenha uma nota fiscal ou um carnê da Mesbla ou do Mapping, que eram os mais fortes na época. Ela falava assim... Lá no viaduto do chá. Isso mesmo, o Mapping. Ela falava, quem compra de ladrão é pior do que ladrão, porque não teve nem coragem de roubar. Então, não quero isso dentro da minha casa. E o cara que compra está incentivando o ladrão. Então, ela falava algumas coisas assim, e eu aprendi bastante. Foi muito bom, porque eu vivia num lugar onde a criminalidade fazia parte do dia a dia, as pessoas roubavam, tinha roubo de banco, depois roubava toca-fita, tinha muito roubo. E vocês viviam ali no meio daquilo lá, Vivia sabiam no tudo que meio. estava acontecendo. Exatamente. E a gente, o que é, Lise? Nós somos produto do meio. Moldados pelo ambiente, né? Por muitas isso vezes. que eu falei que esse programa é muito interessante, porque ele dá referências. A gente tem na mente, chama viés de comparação, que foi aquele psicólogo inglês, em 1960, ele descobriu essa linha. O que a gente sempre segue referências.
Por isso que os índios não enxergavam caravelas, só enxergaram depois que colocaram a mão. Se você não tiver essa referência, essa fotografia no seu cérebro, você não sabe o que é ou não segue. Então, a criança ali na favela, ela ficava vendo só coisas ruins, ela acabava indo para o lado ruim. Achando que era normal, né? É porque é o que ela vê, é o que ela enxerga. É igual você estar numa avenida. As avenidas têm aquelas faixas. Para quê? Para os carros seguirem. Se não tiver, os carros batem no outro. Ou seja, nosso cérebro precisa de referência. Se ele não tiver referência, ele não segue. Mas a sorte é que nós somos guiados por instrumentos, né? Nós somos guiados por instrumentos. Nós possuímos o Divino Espírito Santo que guia nossos passos, que faz com que a gente possa andar, porque senão nossos passos seriam tortos, né? E essas histórias que você contou da sua infância ali nos bastidores são bem interessantes, né? Porque decorrente dessa vida que você já acabou de falar acerca de ensinamentos, hoje estão defasados, né? Sim. Hoje em dia os pais fazem aquilo e os filhos vão e copiam. Então é importante crescer com esses valores. Nós sabemos que cada vez mais tem sido deturpado isso. E como que foi daí esse seu desenvolvimento ali? Porque sua mãe faleceu quando você tinha quantos anos? Não, eu já estava grande. Já então deu para ficar bem sedimentado, né? Sim, eu fui vendo bastante. Lá nós ficamos... minha mãe é filho único, né? Eu ficava trancado no barraco. Meu pai trabalhava de servente de pedreiro ali na Vila Mariana, em construção de prédio. Minha mãe ficava no Hospital das Clínicas, ela ficava lá internada. Eu ficava trancado dentro do barraco. Aí, você tem uma ideia, uma coisa que é bem... Eu aprendi muito, eu gosto muito de observar. Tem um tio meu que eu tinha o maior medo quando ele aparecia lá. Ele aparecia lá, me tirava do barraco e me levava com ele para pedir esmola nas ruas lá da Vila Mariana. Eu tocava a campainha, ele ficava na esquina fumando, olhando e fazia eu tocar a campainha. Eu tinha 6 aninhos. Eu ia lá, tocava a campainha e pedia... Nem lembro o que eu fazia, porque eu tinha muito medo. Medo do meu tio me bater, medo do meu pai descobrir, porque meu tio falava, não conta pro seu pai. Meu pai é aqueles caras assim, bem tradicional. Se souber que o filho dele tá pedindo esmola, nossa, ele era uma virada. Aí ele pegava... Eu não tinha medo do meu pai, tinha medo da pessoa quando eu tocava a campainha. Com medo da pessoa sair e brigar comigo. Aí, geralmente, vinham umas pessoas muito bondosas, me dava... lanchinho, me dava dinheiro, que eu não sabia quanto que meu tio já pegava e enfiava no bolso. E quando o lanche não era legal, meu tio, isso porcaria, jogava fora. Então isso foi muito bom, porque eu não dou esmola. Eu aprendi, minha mãe também falava isso. Ela falava assim, não dê esmolas. Porque lá na favela tinha muita gente que trabalhava lá na Praça da Sé pedindo esmola. Tinha um cara que era dono de pontos. Ele não tinha as pernas, e tinha até motorista e carro. Então minha mãe falava assim, tá vendo? Isso aí nasceu sem perna, vai vir sem braço, porque não aprendeu ainda. Né? Então na época eu achava meio duro, minha mãe falava assim, não dê esmola. Se ajude quem trabalha, mas não dê esmolas. E aí você vai entendendo, né? Aí hoje eu entendo, realmente você não pode carregar ninguém. Você não vê nenhum passarinho voando carregando alguém nas costas. Outro passarinho. Você não vê um animal carregando outro. Ele só ajuda. Tira de uma situação, ele tira. Mas carregar... Então, o ser humano tem essa mania de ficar carregando o outro. Até pai fica carregando o filho. Não, tem que deixar ele desenvolver. Ele tem que desenvolver. Você tem que ajudar, mas carregar não. E lá eu aprendi muito isso. Desculpa, Galego, você ia falar? Não, estava escutando. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Você veio de Minas para morar na comunidade. Como que acontece isso? Como que você conseguiu? É só chegar Na favela? É. Então, é que eu acabei acostumando favela, que eu não gosto, inclusive, do termo, falar assim, comunidade. Eu acho que, assim, eu, na minha época, eu tinha vergonha, depois eu aprendi, eu tinha vergonha de ficar na favela. E eu acho, assim, inclusive, quando acabaram com a... Como eu vou responder se não acabou atropelando? Fica igual os políticos, né? Inverte a coisa. Então, respondendo, a gente veio, não sei como é que foi, sei que meu pai tinha um tio lá, que ficava lá, deve ter falado com ele, que eles mandavam cartas. Esse tio nos acolheu e já arrumou um barraco pro meu pai. Você já tinha um tio lá, então, que arrumou um barraco para vocês. E assim, a gente era o mais pobre da favela, porque na favela tinha muito cara rico lá. Tem gente lá que vive da favela, ganha muito dinheiro na favela, não paga imposto, tem uma série de outras coisas, né? Então, lá na favela tinha isso. Então, só te contar como é que eu saí. Minha mãe teve essa luz e falou para uma madre, que contou a minha situação.
Aí uma madre, num domingo, eu lembro, foi um domingo assim de terror para mim, que meu pai chegou em casa, então a banho em bacia, né? Deu um banho em mim, botou uma roupinha, pegou uma sacolinha e a gente foi para a igreja. Eu não sei se meu pai me contou. Eu só sei que acabou a missa, meu pai me pegou e me deu para a madre. Eu tinha 6 anos. 6 anos, não tinha 7 anos ainda. Aí era uma Rural Willis, a madre me pôs na Rural Willis. Veio uma mulher também falar comigo. Eu fiquei ouvindo, eu não lembro. A única coisa que eu lembro é que a Rural Willis foi embora comigo e meu pai ficou parado assim olhando. Meu, isso aí para mim, nunca mais ia ver meu pai. Né? Então, seu pai te deu? Ele me deu para a família. Para mim, na minha mente, eu não ia ver mais meu pai. Então ficou um nó assim na minha garganta, que às vezes eu lembro ainda, né? Ficou um nó assim, eu falei, nossa, meu pai e minha mãe, não vou ver mais. Aí foi ele me levando, chegou lá, era ali o convento, era ali, onde tem a Nazaré, a região ali, sabe ali, próximo do Museu do Ipiranga? Sei. Aí eles me deram uma sopa com pão, aí eu olhei assim, eu tentei comer, eu não consegui, porque estava enroscado. Quantos anos você tinha? 6 anos. 6 anos. Aí depois ela me pegou, me levou para... Veio uma senhora, me pegou na mão e me levou num ônibus. E eu fui indo. Depois fui para a casa dela, que ela era caseira de uma escola. E chegando lá, eu fiquei acordado, não conseguia dormir. Eu arrumou uma caminha para mim e falei, nossa, não vou ver mais meu pai. Aí, depois que passou uma semana, meu pai apareceu lá, no outro final de semana. Quando meu pai apareceu, eu queria agarrar meu pai e chorar. Mas meu pai estava com a cara tão triste que eu senti que eu não podia chorar. Então, isso eu tive que enroscar. Sabe quando enrosca aqui? Essa foi uma fase assim, mais difícil que eu tive, que cravou realmente assim, na minha mente, né? Por isso que quando eu mesmo escrevi meu livro, porque eu tinha que passar porque... Você não trouxe seu livro para mim? Nossa. Tá desculpado, tá? Pode mandar pelo correio. A gente acho que tem na Mercedes só, né? A gente vê quanto carro. Agora eu quero ver essa história. O livro é muito legal. O livro chama Corrida de 50 milhões que eu venci. Por que a corrida de 50 milhões? Porque, assim, eu estava ainda pequeno, tinha uns 9 anos, ainda estava naquele conflito, porque eu estava morando com essa família. Eles te tratavam bem nessa casa? Muito bem, foi maravilhoso. Mas quanto melhor me tratava, mais se sentia pequeno. Aí lá tinha Por quê? Porque você sente a falta da sua família, sabe? Parece... Mesmo mediante a escassez que você vivia, ainda era outra referência. Família, teu pai, Sim. tua mãe. Eu e sabia a sua que mãe minha mãe também você nunca mais viu? Não, depois Calma, vai chegar nessa parte. Não, eu via minha mãe de vez em quando, né? Meu pai me pegava, me levava até o hospital, aí via a mãe deitada. Então é muito difícil, porque você tá ligado à sua família. E foi uma coisa assim que me ajudou muito. E é legal eu falar, porque foi assim um gatilho na minha vida. Sabe quando abriu a minha mente? Eu tinha 9 anos, eu ficava na biblioteca lendo muito, porque eu brincava muito sozinho, ficava sozinho. E lá eu vi um negócio num livro. Primeiro assim, aquela curiosidade, quando eu abri um livro, vi reprodução humana, sabe? Eu vi desenho de uma mulher. Aí fiquei, criança, né? Curiosidade. Aí fui ler. Quando eu li, eu vi... era o processo de nascimento de um bebê. Lá estava escrito que para você nascer, sai entre 50 milhões a 350 milhões de gametas masculinos em direção ao óvulo. É uma corrida doida, uma corrida assim que só é explicado por física quântica. Vai que nem assim uma coisa doida. Quando chega lá no final, os que conseguem chegar, que tem aí o óvulo começa a vir, tem um fluxo também que elimina muitos. Aí os poucos que ficam em volta do óvulo tentam entrar. Um só entra. Quando um entra, tem uma descarga energética, né, bioquímica ali, que faz com que todos os outros morram e só um vence. Ou seja, Lise, Galego, eu e você que está assistindo, nós somos campeões. Nós vencemos entre 350 milhões a 50 milhões. Para ganhar na loteria é uma chance em 50 milhões. Olha a corrida de Nova York, que foi, nossa, no máximo 56 mil pessoas. Ou seja, nós ganhamos uma corrida, eu li lá e falei assim, nossa, eu sou um campeão, espera um pouquinho.
Opa, se eu nasci, eu tinha 9 anos. Falei, se eu nasci, peraí, eu não sou um coitadinho abandonado. Eu sou um cara que venceu. Então eu tenho que vencer. Aí eu comecei tudo que era difícil. Na padaria, para comprar tudo que me pediam, eu ia correndo. Eu comecei a fazer coisas difíceis. Comecei a estudar, vendo tudo que era difícil. Eu falei, não, tem que vencer, cara. Isso fez com que eu vencesse, superasse muita coisa e chegasse aonde eu cheguei. Como você chegou nessa biblioteca? Era a biblioteca do convento? Não, era uma escola. Não, era onde eu morava. Essa senhora, Dona Antônia, ela era caseira de uma escola primária. E lá tinha uma biblioteca. Eu passava horas, toda vez que eu não tinha nada que fazer, porque antigamente não tinha televisão assim, olha, né? Eu falo que é a graça do Senhor, né? Mas porque olha... para fazer um menino de 9 anos ter essa consciência. Eu li Guarani, eu lia tudo quanto é livro. Aí apareceu esse, cara. Mas olha o quanto é importante o processo educacional, né? Porque a educação liberta. A educação, e hoje deveríamos, né? Sim. Focar mais nisso. E agora eu entendo a razão dos seus livros. Agora eu preciso resgatar os Hamiltinho que tá por aí. Agora eu entendo. Pode me dar já os livros até. Olha legal, isso, galera. então, por favor, né, amor? No final das contas... Divide comigo. Olha aqui. No final das contas... Eu vou levar um para os meus filhos. Se você... Não, todos. Já era, então entregou, perdeu, irmão. A gente veio com o carro errado. Perdeu. Mas olha o que interessante. Nossa, Todas as coisas que acontecem agora são um reflexo de algo do passado, né? Então, agora para mim faz muito sentido os livros e você... nasceu? É igual o Rio, né? Nasceu... Lá foi onde nasceu. E a gente estava conversando ali, né? Nos bastidores. E você é um homem muito inteligente, né? Pelo que a gente conversou, super estudado. E muitas pessoas olham para suas raízes, para sua infância e falam, caramba, olha onde eu nasci. Sim. Né? Eu não tive oportunidade, por isso hoje eu sou do jeito que eu sou. Mas, na verdade, o conhecimento, o que separa a gente de onde a gente quer chegar é o conhecimento. Determinação, motivação. Outra coisa, a idade não existe. Eu tenho 68 anos. O que falar, eu vou atrás. Porque a idade é só do meu corpo. O seu espírito, a sua determinação não tem idade. Porque a gente estava falando sobre isso luta é bíblico, marcial. Né? O corpo está se destruindo, mas o espírito se renova a cada dia. E a gente renova... Cara, tem umas coisas assim... O Joey Dispenza fala muito sobre nos livros dele, sobre essa renovação. Porque a gente estava... O que é... A gente está falando sobre luta marcial. O que é o treinamento? O treinamento é só você convencer o seu cérebro que você é capaz. É só isso. Porque você fica horas e horas... Por isso que fala assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então a gente precisa... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É verdade. Então você precisa treinar sua mente o tempo inteiro. Nós somos um computador. O tempo inteiro trazer mensagens positivas. Por isso que conteúdo ruim acaba com a gente. Então você tem que ler bom material, assistir coisa boa, não assistir conteúdo ruim. Por isso que eu dei uma aliviada no tipo de jornalismo que a gente estava trabalhando, que era aquele impactar as pessoas pelo lado ruim, pelo lado negativo. Que também porque aparecia Comandante Hamilton, era tipo aparecer aquele negocinho do plantão da Globo. Mano, era a mesma coisa, você já queria saber o que estava acontecendo. Você, ponto, morreu alguém, caiu um avião, aconteceu alguma coisa. Porque quando estava com o helicóptero, a gente já sabia que era BO. Então, inclusive, eu tive algumas broncas, porque eu queria só dar notícia e dar algo mais. Quando dá um acidente no motociclista, falaram, cuidado, use capacete, sempre dá algo mais. E não ficar ali explorando. Outra coisa que eu evitava fazer, fechar muito em cima para que quem está em casa não tivesse a chance de reconhecer quem estava lá. Mas já deve ter acontecido isso, né? Mas eu deixava de forma... Eu tinha na mente, sempre girando a câmera, mexendo, para não deixar um reconhecimento. Você imagina a mãe ver o filho lá recebendo massagem cardiorrespiratória. Como que você chegou nesse lugar? Por que piloto de helicóptero? Por que tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo nasce para fazer alguma coisa. Aqui, essa engrenagem, o que nós vivemos aqui, precisa de todos os elementos. Precisa da mulher que faz o cafezinho, precisa do CEO da empresa. Todos são importantes. Ninguém é mais importante do que o outro. Então, para que funcione essa máquina que nós vivemos, ela está sempre em movimento, que a vida está no movimento,
todos são importantes. Por isso que ninguém é mais importante do que ninguém. Para ter essa camiseta aqui, teve o carinha que foi lá tirar o algodão, fazer isso. Para chegar até a gente, teve que ter um portador para trazer. Então, reconheçam todas as profissões. Se você tem alguma coisa, já exerça a gratidão, né? Exatamente. Inclusive, eu vou até te falar sobre gratidão, do meu ponto de vista. Por que é importante? É importante que todo mundo, você sim, faça aquilo que você goste. Jardineiro, eu vim com a função de piloto de helicóptero. Eu tenho que fazer isso da melhor forma possível e pronto, acabou. E o que te despertou essa vontade? Desde pequeno eu queria voar. Eu queria ver o mundo de cima. Quando eu estava passando fome, deitado ali, trancado no barraco, eu fechava o olho e ficava sentindo, às vezes até adormecia, como se estivesse voando e vendo por cima. Então essa imagem, eu fui preencher esse negócio, preencher esse vazio. Inclusive é isso que faz com que muita gente pense só em dinheiro. Ele quer preencher. Aí ele corre atrás de dinheiro, compra um relógio de 200 mil reais, 200 mil dólares, compra uma Ferrari, fica compra barco, e ele não entendeu que o que mais importante é preencher aqui dentro. Então, esse preenchimento, a gente está sempre preenchendo algo, sabe? Assim, enchendo copos, enchendo... E aí eu descobri que esse preenchimento, você tem que saber como é que você vai preenchendo, para que você não preencha só com coisas materiais. Aí você vai ficar um saco vazio. Verdade. Se eu te falar sobre gratidão, gratidão para mim é como se fosse o amor universal. É o mesmo sentimento. Por exemplo, eu sempre agradeço. Eu agradeço por estar aqui com vocês, por estar aqui falando agora. Geralmente à noite, eu agradeço o inimigo. Sem o inimigo, sem o lado negativo, não tem o lado positivo. A lâmpada só acende porque tem um positivo e negativo. O inimigo também é importante. Você vê que, um exemplo, os Estados Unidos e a Rússia nunca cresceram tanto quando eram inimigos. Então, depois, quando teve o Pacto de Varsóvia, quando aquele negócio todo desmontou, você vê que deu aquela queda. Israel é um grande país porque está sempre ali lutando para poder viver. O filho, quando recebe tudo do pai, quando tem muita facilidade, quando não tem para que lutar, ele acomoda e vai gastar em balada, torre o dinheiro do pai ali. Então, a necessidade, a busca é que faz você... Agradecer as adversidades, né? Porque quando fala, às vezes, talvez inimigo, as pessoas imaginam que está agradecendo o inimigo. Não. Mas é a adversidade. O que ele está valorizando aqui é justamente essa adversidade da vida. Porque é a adversidade que faz a gente crescer. Você quer ficar forte, tem que fazer musculação. Você quer ficar inteligente, tem que ler. Tem que então, de alguma forma é isso também, né? E o agradecer é você não criar energia, gastar energia com isso. Quando eu agradeço, eu falo muito obrigado. Sabe, você agradece, você já jogou aquele amor universal para lá e acabou. Quando você começa a ficar com raiva, você fica olhando, você fica querendo, aí você quer tacar a cadeira nele, você quer bater nele, você começa a ficar... Tá amarrada, fica tranquila. Então, você fica criando um negócio lá dentro que destrói você. Destrói, na verdade destrói. Porque tudo que você... O que você obtém, na verdade, não é o que você faz, é o que você recebe de volta. Por isso que o seu corpo ele é projetado para frente. Pode ver, é tudo para frente. Aqui atrás você não consegue. Ou seja, o tempo inteiro, quando o ser humano perceber que ele depende de outro, por isso que ele nasce e usa fralda. Quando ele vai morrer, ele vai usar fralda, vai depender de alguém. Ou para empurrar a cadeira de roda, você está sempre dependendo. Por isso que a tua mão é assim. Você só progride... Quer ver um outro exemplo para ficar mais claro? É sempre bom exemplos, né? Um grande supermercado é grande por quê? Porque atende mais pessoas. Diferente de uma lojinha pequenininha. A Apple é uma grande empresa porque atende muitas pessoas. Quanto mais gente você atender, um cantor de sucesso, porque ele faz música para mais pessoas. É diferente de um cara que canta no banheiro. Então, você tem que fazer coisas para os outros e aí volta para você. Se você faz coisas boas para os outros, volta coisa boa para você. Então, você planta uma semente de laranja, vai dar muita laranja, não vai? Se você plantar a semente de um espinho, vai dar muito espinho. Então, sempre é essa metodologia do universo.
Por isso que é importante a gente entender como é que é o... A gente colhe exatamente o que a gente planta. Gálatas 6:7 fala sobre isso. Tá escrito o galego é muito bom, cara. Tá escrito dessa forma: de Deus não se zomba, certamente o que o homem plantar, ele colherá. E essa é a vida, né? Metodologia daqui. Essa é a vida que sintetiza muito o que nós estamos falando, né? O homem não é obrigado a plantar determinadas coisas, mas ele é obrigado a colher aquilo que ele plantou, então... Ele vai receber de volta. Olha tudo que você recebeu, essa história de transformação. Não imaginava que você tinha sido... Agraciado por Deus. Não, agraciado. Tanta coisa, agraciado por Deus. Agraciado por Deus de ter colocado. Por quê? Talvez você esteja na sua casa e você não compreenda isso. Porque para um pai entregar um filho, imagino que seja talvez a coisa mais dolorosa que alguém possa fazer. Sim. As pessoas às vezes olham e guardam mágoas no seu coração porque o pai entregou para alguém. Mas eu imagino na condição de pai... que talvez seja o ato mais sublime de se declarar insuficiente. Sim. Imagina que você via seu pai, a insuficiência você conseguiu. Então, eu gostaria de te parabenizar por isso, por você ter meu pai também. essa maturidade, assim. E quantas pessoas têm aí, porque... a função da nossa crença é justamente amparar os órfãos. Só que existem órfãos de pais vivos também, nem vamos entrar nessa questão, mas você foi agraciado com esse presente, isso não causou uma ferida em você, não. Causou justamente um homem forte, que tá aí e grato. É maravilhoso ver isso. Você teve raiva do seu pai em algum momento na infância? Nunca. Jamais. Você nunca pensou, me abandonou? Não, nunca. Mas é um privilégio, né? É um privilégio. O olhar do meu pai, sabe? Como eu te falei, a primeira vez que eu vi ele, eu ia correr e chorar. Aí eu olhei pra ele e vi que ele tava que ele tava chorando, né? De você. Aí eu falei, não, que dizer assim, devo ter falado, mas que dizer, pai, tá tudo bem, fica tranquilo. Fica tranquilo, pai. E olha como é nossa ignorância, né? Olha, você falando isso me remete a pensar, porque a ignorância era o quê? Pai, eu prefiro ficar desse jeito, onde você vai estar, eu estarei ali com você. Talvez você estivesse hoje na condição de um servente de pedreiro, porque você aprendeu com seu pai, você repetiu a profissão do seu pai. E o seu desejo hoje, você falando assim, não, eu queria ficar ali com meu pai, mas eu entendia que eu não podia ficar, então a vida te levou para o lugar onde você deveria estar e você tem gerado esses frutos. Isso daqui é frutos. Isso daqui, para quem não sabe, ele talvez não fale muito, mas ele vai em escolas falar sobre a vida dele, contar um pouquinho do que aconteceu para que outros Hamiltons despertem. Então, é muito bom e realmente é valorizar o que seu pai fez, entendendo como se insuficiente aquela mulher que te acolheu também. Sim. Ela está viva ainda? Ela morreu. Ela morreu, mas foi uma grande alma. Hamilton, e aí? Daí, então, aí você tinha vontade de ser piloto de helicóptero ou conhecer isso? Como surgiu isso? Como você foi parar na televisão? Eu queria ser piloto de avião. Lembra que sempre, assim, as dificuldades depois de 9 anos, eu queria... Quanto mais difícil, deixa comigo que eu vou atrás. Aí eu queria ser piloto de avião. E todo mundo fala assim, é muito caro, é muito difícil. Aí eu fui fazendo processos, entrei numa escola difícil na época, prestei um vestibular na Escola Técnica Antártica, hoje é Walter Belliam. É uma escola que eu entrei lá seria quinta série, né? Que seria, eu não sei como é que é hoje, depois do primário. É que mudou um pouquinho, né? Depois do primário, terminei o primário, primeiros 4 anos de estudo, fiz um vestibular, entrei lá, e lá era patrocinado pela Antártica, pela bebida Antártica. Eu entrei lá e fiquei 8 anos. Nesses 8 anos, eu fiz ginásio industrial, onde de manhã eu tinha todas as profissões, almoçava lá, tomava café lá, e depois... Era legal porque eu não tinha comida em casa, então para mim era maravilhoso. Eu não vi a hora de chegar lá, cara. Não vi a hora de chegar lá. Eu lembro uma vez que eu estava com tanta fome, que deu a hora do intervalo, eu corri e troquei de roupa achando que era meio-dia, hora do almoço. Aí eu desci assim, eu vi que todo mundo estava de macacão, ainda que a gente usava macacão de manhã, né? Mas eu voltei, subi meio com vergonha, coloquei de volta e era a hora do café. Então era legal que eu comia e parecia que estava sempre com fome. Bom, aí eu fiz lá o ginásio industrial, depois colégio técnico, fiz a eletrotécnica lá e sempre assim, e lá eu estudava o dia inteiro, eu trabalhava de sábado e domingo na feira, vendendo coisas e nas férias, quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos, foi aí que a gente saiu da favela do Vergueiro e foi para Americanópolis.
Americanópolis, na época, o que eles fizeram, que é um grande erro? Quando eles desmontaram as favelas, desmontou a favela do Vergueiro, eles expulsaram as pessoas. Meu pai conseguiu comprar um terreno lá em Americanópolis, mas mesmo assim, o que meu pai tinha? Meu pai não tinha como construir a casa, fez o barraco, todo mundo começou a fazer barracos dentro do terreno e fazia assim, e o pior que tinha o poço para tirar água e o banheiro ficava do lado, né? Então há uma contaminação dos lençóis freáticos. Então a favela voltou, a favela foi para Americanópolis, foi para a divisa de Diadema, foi caminhando. Mas você ficou sempre morando com essa mulher que o seu pai te deu? Não. Aí quando eu tinha uns 13 anos, aí eu voltei para casa. Você voltou com 13 anos a morar com seu pai? Aí eu fui lá, foi aí que eu tive a convivência, assim. Mas foi muito bom, porque eu tive a convivência com a violência. Ver como é que era. Eu fiquei lá, eu continuei estudando fora, mas para entrar e sair lá da favela, né, do lugar que a gente estava, depois em Americanópolis, que é como se fosse uma favela, eu tinha que colocar um saco de plástico no sapato. Geralmente meu sapato era meio furado, você acredita? Então, aí o que eu fazia? Como eu morava na comunidade, lá na favela, tinha barro, não era asfaltado, eu colocava saco de plástico nos sapatos. É onde eu nasci, amor. Eu sei. Inclusive a gente está falando de umas ruas lá próximo. E aí eu subia, tinha que andar bastante, que tinha um ônibus que acho que era Aviação Gatusa, Fonte São Bento, tinha que andar até lá embaixo, andava pra caramba. E aí andando no barro, né? E o pé ficava, para não sujar muito, eu tinha que amarrar, e principalmente o sapato andava furado. E é engraçado, Galego, que é uma coisa bem interessante, que eu aprendi também. Nós não lutamos para conseguir coisas, nós lutamos para não precisar de coisas. Por que isso? Porque o meu sapato estava sempre furado. Eu ganhava sapato, aí colocava um papelão, e aí entrava água. E hoje a coisa que eu mais ganho é sapato. Pô, é impressionante. O pessoal me dá muito sapato. Então a gente fala assim, que é igual banco. O banco, quando não precisa, você não precisa de dinheiro, ele te oferece o tempo inteiro. Então a gente sente isso. Eu aprendi que eu não luto para conseguir, eu luto para não precisar. Isso é legal porque você não fica agarrado à coisa material. Você começa a ter uma visão maior. Você vai superando, sabe quando supera e vai para trás? Supera e vai para trás, vai olhando para frente. E aí você vai aprendendo que o importante não é o que você conquista, é o que você faz para chegar lá. Sim, então, o processo. Por isso que o troféu não é importante. O troféu é uma lata vazia. O importante é o que você fez para conseguir. E o que a gente vai levar daqui é esse acúmulo de experiências. É isso que nós viemos fazer aqui. Esse é meu ponto de vista, né? Nós viemos acumular experiências, acumular essa energia que você adquire através disso. Bom, e aí você foi morar de novo com seu pai, estudou. Sim. E se tornou piloto de avião. Quando eu estava fazendo avião no começo, eu tive contato com o helicóptero. Eu fui ajudar um cara a levar um Papai Noel lá no Campo de Marte. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu comecei a partir para cima do helicóptero, fui lutando bastante, fui para os Estados Unidos também. Aí, porque lá foi mais fácil, eu trabalhei ajudando um cara que vendia peças de avião. E como você foi parar nos Estados Unidos? Porque tinha um cara que trabalhava na VASP e ele falou, pô, tem um amigo lá nos Estados Unidos. Eu falei, ele era de Moçambique. E ele falou, pô, eu falei, puta, cara, tô doido para ir para os Estados Unidos. Ele falou, peraí que eu arrumo um amigo meu lá para você ir até lá. Aí eu fui, graças a Deus deu certo, consegui o visto lá. E fui lá para a casa dele. E esse cara não falava português. E aí é muito engraçado. Não sei como é que eu me virei lá. Sei que a gente se dava... Falava inglês, falava nada, né? Na hora do aperto dá um jeito, né? E ele achou que eu falava espanhol. E ele chegou para mim e falou assim... eu trabalho vendendo peças de avião, né? E já que você fala ele botou eu para atender uns caras. Aí os caras falando espanhol, mas eu falava, olá, como está? Comecei a aprender muito bem, enrolava lá a língua, meu. E o cara passava o número, tudo bem, número é fácil. Você não tinha Google ainda, né? Não tinha, tinha um catálogo. Ele passava o número das peças, eu fazia, pegava o endereço, mandava, e começou a render o negócio do cara. E aí o cara começou a me ajudar e foi
Mas foi muito legal, porque ele achava que eu falava bem pra caramba espanhol. Nada. Mas acho que compravam justamente por isso, né? Daí fala assim, ele não fala nada que eu entendo, deixa eu comprar logo, porque daí é mais fácil, só me dá a peça. Me dava o número das peças, serial number, é fácil. E aí você, então, se tornou aquilo que você desejava. Aí eu vi, na verdade, assim, eu vi lá em Los Angeles, depois eu fui a Los Angeles também, foi um outro amigo lá, consegui ir lá. Consegui uns mexicanos e lá eu comecei eu vi muito helicóptero voando nas freeway, né, que são as avenidas lá, né? Eu falei, nossa, o helicóptero tá fazendo o quê? Ele falou, a rádio. Os pilotos que tinham vindo do Vietnã estavam fazendo, isso aí acho que era, sei lá, 70, 80, 81 talvez, por aí, ou 79. Eu lembro que os pilotos estavam voando, eles ficavam narrando o trânsito. Falei, cara, vou fazer isso no Brasil. Mas, porra, vai ser legal. É isso aí que eu vou fazer no Brasil. Depois eu fiquei tentando trazer para o Brasil essa ideia. E não pegou. Não pegou. Não pegou. E o começo foi muito difícil. Não pegou, mas não pegou por quê? Não, porque os caras, rádio é muito caro, né, para fazer isso, né? Eu falei, porque a minha ideia nem era rádio, era fazer gravação. Eu queria fazer gravações. Mas até aí você já estava pilotando helicóptero? Tava começando. Tava começando. Aí foi indo e depois, tanto é assim, eu fui partindo, falei, é isso que eu quero televisão, quero botar na televisão. E fui desenvolvendo coisas. Determinado. Sim. Nossa, fazia no começo, eu colocava umas pranchas de madeira, depois colocava umas câmeras de lambreta da época para amortecer. Você foi criando o seu próprio mecanismo. E qual que é o seu trabalho no helicóptero, na verdade? Você pilota o helicóptero ou você grava as coisas? Então, na verdade, hoje... Durante a sua trajetória, o que aconteceu? Quando a gente te ouvia lá na televisão... então, aí eu já estava... Foi assim, no Domingo Legal. O que aconteceu no Domingo Legal? O Gugu um dia apareceu lá no hangar. Na época eu fazia muito voo panorâmico e também... que eu achava legal, muito gostoso levar as pessoas que nunca voaram para voar. E eu cobrava bem baratinho, só o que eu pagava. O helicóptero não era meu. Eu via quanto o dono do helicóptero queria por hora, dividia por número de voo e adquiria mais experiência. Você já andou de helicóptero, amor? De helicóptero, não. Não, você vai gostar. A gente vai voar. Aí eu comecei a fazer voos panorâmicos, né? E fazia também comercial para televisão, fiz vários comerciais. E aí o Gugu apareceu um dia lá no hangar e falou assim, olha, eu vou começar um programa, você me conhece? Você me conhece, aquele jeitinho dele, né? Falei, acho que já vi você no Viva a Noite, né? Que tinha um programa lá na... Ele falou, então, eu queria fazer um programa ao vivo, queria colocar helicóptero. Eu falei, não, beleza, vamos embora. Mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, puta, cara. Aí, se você não tem, quem tem? Não, mas ele tava começando. Não, o Gugu tava começando ainda. Falei, Gugu, eu não tenho também. O helicóptero não é meu. Ele falou, mas faz assim, você não falou que faz comerciais? Vê se o pessoal não quer fazer uma propaganda, bota lá no programa e paga o helicóptero. Eu falei, vamos embora, vamos tentar. Aí surgiu a ideia do paraquedinha, que era jogava um paraquedinha com um bonequinho, que era um guguzinho que a gente chamava. Esse paraquedinha, a gente jogava ele aqui, ele saía rodando e ia embora. Eu tive que desenvolver costuras e furação para que ele caísse exatamente onde eu queria. Aí, esse paraquedinha, a gente rodou o Brasil jogando esse paraquedinha. Quem pegava, ganhava algum prêmio? Ganhava bicicleta, ganhava aparelho de som. Legal. A gente jogava 4 paraquedinhas. Que ano que era? Acho que foi 93, 94. A Liz já tinha quase 20 anos, eu que estava nascendo ainda. Olha isso aqui, danadinho. Então, a gente tava... Aí, esse paraquedinha foi um sucesso. Mas aí, eu comecei a fazer um monte de coisas com o helicóptero. Isso me gerou multas. O pessoal na época da DAC, eu fui o piloto que mais tinha multa. Os caras ficaram doidos comigo. Mas deu muito trabalho no começo. Mas multa por quê? Porque não pode, você não pode ficar jogando coisa lá de cima. Assim, jogar, era voar com a porta aberta. Então, a gente fazia muita coisa. Os caras chegavam, o guardinha ficava lá anotando a placa. Olhei, porta aberta. Você tem uma ideia? Bom, o Domingo Legal fazia muita coisa legal. Eu lembro uma vez, cara, a gente pegou no helicóptero um cara pendurado pelo cabelo. E aí peguei ele assim, andei pelo SBT, depois pendurado pelo cabelo. O Beto Carreiro que tinha trazido um cara lá de Las Vegas. Eu combinei com o cara, falei assim, compadre, faz o seguinte, você vai ficar com a mão aqui no corpo. Se você abrir a mão, faz assim que eu poso. Ele falou, não, ok.
Eu puxei, ele ficou assim. Aí eu andei, dei volta, virei ali no SBT e ele assim. Falei, nossa, o cara é bom mesmo, hein? Aí cheguei na cadeira, encostei, virei, botei na cadeira, levantei um pouquinho, sabe assim? Olhando. Aí pus ele. Quando eu pus, ele foi para um médico. Por quê? O filho da mãe, quando ele levantou... Desmaiou. Eu falei para ele, meu... Ele falou assim, quando levantou, ele falou assim, ele já grudou aqui e falou que não dava mais, que era diferente do que ele fazia lá no circo. E eu achei que ele tava bem, mas quando eu puxei, já deu ruim. Ele tava preso pelo cabelo? Pelo cabelo, cara. Acho que o umbigo dele foi no peito, cara, porque foi Galego, quase você assinou homicídio. Cara, eu falei assim, nossa, mas ele não falou nada. Eu falei, Beto... Era pra levantar o braço. Então, eu combinei com ele, assim, você levanta o braço e faz assim que eu poso. Aí... Eu tava lá e olhando pra falei, cara, é bom, hein? Então. Me diz uma coisa, você já tomou sustos, assim, com medo do helicóptero cair, alguma coisa? Assim, na aviação, tudo que lida com a vida, você tem 3 segundos. Até descrevi isso no livro. Você tem 3 segundos. No primeiro, se você reage, é igual assim, porque a vida, imagina que um policial tá aqui. Se surgir alguma cena de perigo, se ele reagir em 1 segundo, ele tem 70% de chance de dar certo. Se demorar 2 segundos, cai para ficar entre 50% e 54% de chance. Se você reagir em 3 segundos, cai 14%, 17%. E é probabilidade, a vida é probabilidade, estatística. Se você demorar 4 segundos, está na mão de Deus. Então, no helicóptero assim também. Se você estiver voando, acabou o motor... Eu dei 8.000 horas de instrução, eu sempre falava para o aluno, falava assim, vai, sabe, você tem que ficar aqui, você já baixa e vai para pouso. Eu tive 2 apagamentos de motor, todas fui muito rápido, e eu consegui pousar, não quebrei o helicóptero. O pior, que realmente me assustou bastante, foi, eu perdi o rotor de cauda. Estava fazendo comercial da Fiat em São José dos Campos, na volta, São José dos Campos, não, Campos de Jordão, na volta, passei Campos de Jordão, voltando para São Paulo, eu escutei, plá! Tem um estralo muito forte, começou a fazer um barulho muito forte atrás. Quando eu fui reduzir o helicóptero, ele começou a andar de lado. Aí fui mexer no pedal, que a gente controla o rotor de cauda, o pedal estava mole. Falei, nossa. Aí, o que acontece? O rotor de cauda, que você tem lá atrás, ele mantém o helicóptero reto. Se você perder o rotor de cauda, o helicóptero, e você reduzir a velocidade, o helicóptero fica girando no sentido contrário da hélice. É inércia. Então o helicóptero fica rodando também. E cai. Sim, cai. Porque mesmo que você já fica tonto, você perde todo o controle, né? Aí eu senti ele virando, querendo tombar, eu estiquei ele, entrei no campo de futebol, tinha umas crianças jogando bola, é aí que a mão de Deus entra. Não atropelei nenhuma criança. Quando chegou próximo da trave, ele... quase capotou, foi aí que eu senti que eu ia desmaiar. Até falei pro Galego, sabe quando você diz, vou apagar, porque o meu espírito é muito medroso. Ele sentiu que deu ruim, ele já ia pular fora, né? Mas aí eu senti, ele não capotou, aí eu sentei, ajeitei e fiquei umas 2 horas com a mão tremendo. O que geralmente, 2 horas então, com a mão tremendo? É impressionante. 2 horas? 2 horas. Geralmente, então, a queda de um avião, do helicóptero, é a falta de... Manutenção? Não, de manutenção não, é de agilidade. De agilidade. Não, é assim, olha... Nem sempre, É difícil julgar. Eu falo pelo que eu já tive. Um dos apagamentos de motor que eu tive, eu posei num lugar muito apertado e do lado tinha um campo de futebol tranquilo. Então, você, quando está numa situação de emergência, você tem que ser muito rápido e tudo muda, sabe? Lembra até a conversa que a gente teve do Einstein, né? A relação tempo-espaço, tudo perde totalmente. Então, você muda todo, como se estivesse numa outra dimensão. Então, você nunca... É muito difícil você julgar... Ficar no computador ou assistindo, é muito fácil julgar alguém. de outro lugar, né? É, mas... Você nunca teve nenhum passageiro que falou assim, fica tranquilo que eu tô aqui, se acontecer alguma coisa eu consigo resolver. Não dá tempo, não dá tempo. Eu não comunico muito pro passageiro o que está acontecendo para não aumentar o estresse. Hamilton, eu acho assim, eles poderiam criar algum dispositivo que quando o avião está caindo ou quando o helicóptero está caindo... Então, deixa eu te falar uma coisa. Sei assim, lá, acontece um paraquedas. Não dá tempo, né? Então, Liz, deixa eu te falar uma coisa. Dado mundial. 75% dos acidentes é falha humana, diretamente ligada à tripulação. 75%. Ou ele não interpretou, ou ele não fez, ele tomou alguma medida. 20%
é falha humana. Pode ser assim, mecânico, não cumpriu determinado boletim, não fez manutenção. Então, 75% direto piloto. 20% também humana. Agora, só 5% é peça. A aviação é uma coisa muito séria. Os parâmetros da aviação são muito sérios. Se usasse esses parâmetros nos carros, a gente não teria tanta morte. Porque o grande problema é o homem. O perigo é o homem. Então, o homem que não segue direito as regras. Então, se seguir direitinho, todos os problemas que eu tive, todos teve falha humana. Quando estourou o rotor de cauda, eu falei para o mecânico, falei, cara, ó, isso aqui mostrou o problema antes. Ele falou, não, ó, faz o seguinte, você não está programado lá o comercial, vai lá e faz, na volta a gente vê. Na verdade, eu não podia ter feito esse comercial. Mas aí... E o errado foi você que confiou ainda também, né? Porque eu falei assim, nossa, se eu for lá, tá a externa lá, tá todo mundo lá me esperando, como é que eu não vou fazer esse comercial? É lançamento do Fiat Strada. Mas era para não fazer. Paciência. Não dá para fazer. A minha vida que tá em risco, né? E o Zé Ruela aqui, o cabeçudo. E de outras pessoas também, né? Porque numa dessa o avião cai, sabe-se lá o que vai acontecer. Eu fui. É que a gente sempre acredita que vai dar certo, né? Acho que não vai acontecer. Aí, aconteceu. E quando tem a queda de um helicóptero, de um avião, as pessoas conseguem ver que está caindo? Então, é aquilo que eu te falei. É muito rápido. Se você tem ali, tá todo mundo... o tempo e o espaço perde. Então, parece que é uma eternidade, como parece que é um flash. Por isso que as pessoas geralmente... Você já viu, quando fala de acidente, a pessoa perde a memória, fala assim, eu não lembro o que aconteceu. Não lembra. A pessoa não lembra o que aconteceu. É um sistema de defesa. O Galego estava até falando, quando a pessoa desmaia, né, Galego? Como é que a pessoa cai? A pessoa já cai, propícia a respirar, né? Porque as narinas, então... É que existe mais coisas além... O nocaute, né? O próprio nocaute é isso. Você tomar um soco no queixo, você abala seu cérebro, você já cai na situação de defesa. Seu corpo é mais inteligente que você. Confia no seu corpo. Boa, gostei. Então, é que existe muito mais coisa além do que a gente acha, né? Que sabe, né? E essa questão de deslocamento de ar, né? Porque a turbulência é questão de deslocamento de ar que ninguém consegue explicar do que se trata essa turbulência, né? Então, o que é a turbulência? O que você tem que lembrar é que nós é como se estivesse nadando numa grande piscina de ar, né? Você está, na verdade, nós estamos nadando, né? A aeronave está ali, ela está em cima. A não ser um jato que você tem uma propulsão e te leva aí, como se jogasse uma pedra, vai... Agora, o avião, quando está voando, o helicóptero, quando está voando, ele está apoiado numa massa. Principalmente quem voa nessa a parte mais baixa da atmosfera, próxima aqui à superfície, você vai indo, o ar está frio, as moléculas estão mais juntas. Aí você pega uma bolha de ar quente, um ar quente, alguma coisa, aí o que acontece? Vai mudar a sustentação. O ar vai ficar quando está quente, o ar não fica mais espalhado. Então você vai dar aquela afundada. Isso é capaz de derrubar uma aeronave? Não. É só simplesmente dar aquele, como se fosse buraco. Nossa, já gastei muita oração à toa então, hein? Não, aeronave Toda vez você vai andando e fala assim, nossa, você tá andando de avião. É simplesmente... Você fala, pronto, e agora? É o ar, é isso. Você tem, inclusive o vento, né? Ele é causado com o deslocamento do ar. Sai o ar eles vêm de uma alta pressão, vai para uma baixa pressão, sabe? Fica fazendo essa circulação, esse movimento. Lembra que a vida está no movimento. Sem movimento não há vida. Então Eu já andei de helicóptero, eu já fui, na época que eu trabalhava no Pânico, eu já fui de uma cidade para outra, não lembro exatamente aonde, mas fiquei uns 40 minutos sem medo nenhum. Porque parece que quando a gente não tem filhos, assim, as coisas são mais fáceis. Também já saltei de paraquedas, tranquilamente. Hoje, eu tenho um medinho, você acredita? Um instinto de proteção. Quando eu fui saltar de avião, de paraquedas, aquele teco-teco subindo ali, eu falei, ainda bem que eu tô com esse negócio aqui nas costas, mas a questão é se ele não abre também. Mas você tem reserva, não tem? Mas confiar até chegar ali, pelo amor. Não, esses negócios... Qual que é o índice de acidentes? É baixíssimo, né? Então, é o que eu te falei. O helicóptero, por exemplo, é considerado mais seguro do que um elevador, pelo número de transporte. Mais seguro que o elevador? Pesquisas, né? O americano gosta disso. Então, é o que eu te falei. Se você manter as regras, fazer direitinho, por isso que é importante manter
a manutenção Vou em te dia. dar uma dica, quando falar para que tiver algum problema, não vai não, tá? Quando falar assim, ó, aqui, ó, boa, depois boa. vai. Não, mas eu fiquei muito... Com o tempo, você vai ficando cada vez vai mais... aprendendo, porque você tem vai quantas horas de voo? Somaram, tinha passado de 25 mil. 25 mil. Já gastei todos os créditos. Então Caramba. Pensa que 10 mil é para você ser considerado especialista em qualquer área. E para ser especialista utilizando 10 mil, é cerca de 10 a 15 anos uma pessoa leva, então, utilizando um número razoável já de horas. Então, é muito tempo. Não, mas eu não sei nada. Tô aprendendo sempre. E tem gente que voa 2 horas e fala que já sabe tudo. Puta, não sei nada, cara. Quanto que é para um voo, por exemplo, daqui para Porto Alegre? Porto Alegre? Mas você tá pensando em viajar? Não, aqui a minha família mora em Porto Alegre. Não, depende. Não, eu gostaria de saber mais ou menos, até para as pessoas de casa saberem como que é essa locomoção. Vamos falar mais Rio, que é mais fácil? Rio, pode ser. Porque Porto Alegre... São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio. São Paulo, Rio. Se você for num helicóptero bimotor, que tem 2 motores que voam para o instrumento, significa que se estiver chovendo, tempo fechado, ele vai de qualquer jeito. Você vai gastar de Agusta, você vai gastar uns 35 mil reais, até uns 40 mil reais. Só para ir? Só para ir. Caramba. Para voltar é mais barato? Para voltar também uns 40 mil. Então você gasta... se você for com um helicóptero, um esquilo, por exemplo, você vai gastar aí ida e volta, vai gastar uns 40 mil, metade. E o que é esse custo? É combustível? Para você encher um tanque de um Agusta, você gasta R$ 8.500, só para encher o tanque. E você gasta um tanque, você vai gastar menos, umas 3 horas no máximo de voo. Então, o custo... Mas o problema não é o voo. O custo é muito elevado. Isso daí é só o custo? Não, só o custo de combustível. Não, quer dizer assim... Não, o custo de um voo, mas se for olhar... Se você é dono do helicóptero, você vai gastar uns 40 mil, 20 para ir, uns 20 para voltar. Ah, tá. Porque o que você tem que pensar? Não é só o combustível, é a manutenção dele. Você encosta para fazer uma manutenção, por exemplo, um Agusta, uma revisão de 2.400 horas, você gasta entre 1,5 milhão a 2,5 milhões de reais. Tudo isso, hein? Um Robinson 44, que é o mais simples. Uma revisão dele de 2.200 horas, você vai gastar uns 2,5 milhões de reais. Aí, parcela? Não, amor, vai demorar. Não vou pegar helicóptero agora não, então, tá? Você vê, o custo operacional é muito elevado. Vamos de carona. E aí tem gente que não faz revisão direito. Aí você vê, já teve um acidente que eu vi aí lá para cima, lá, acho que foi no Nordeste, a aeronave não cumpria boletim, não fazia a revisão, não fazia nada. O cara economiza. Então não tem jeito. Se você seguir direitinho, não tem perigo. Não tem perigo. Eu até uso uma expressão com o pessoal, é igual uma faca. Se você usa direitinho para descascar a laranja, você tem o benefício da laranja descascada. Agora você fica fazendo de qualquer jeito, ou então fica brincando ali, você vai se machucar. Né? Então é só usar direito. Usar de maneira correta. E o helicóptero, ele tem sido utilizado em todas as instâncias assim da sociedade, né? Porque descobriram que é algo muito rápido, versátil. Salvado muitas vidas decorrente disso daí. Lá no Sul, eu estive lá. Você ajudou lá no Sul com isso? E como que foi? Olha, primeiro, assim, a gente sentiu uma energia, assim, carregado lá, né? Em termos de... E é engraçado, eu estava em Floripa, fui indo, céu azul. Quando começou a entrar em Floripa, quando começou a sair de Floripa, já começou a mudar. E eu chegando lá, o tempo realmente estava... As imagens que eu vi lá foram imagens realmente de impacto. As cidades, assim, destruídas. Teve pessoas que a gente levou no helicóptero, um senhor mesmo, ele tinha perdido tudo. Ele perdeu a fábrica dele, tinha 200 e poucos funcionários, carro, perdeu a casa, levou tudo. Que tristeza. Então, aí ele estava muito abalado. Eu conversei com ele. Eu não sei se ele está vendo, mas eu falei para ele, olha, ele estava assim, desanimado. Falei, cara, se você está vivo, tem um propósito. E se você nasceu sem nada, e você vai embora sem nada, o que você veio pegar aqui é experiência. Agradeça. Se você não agradecer, você não sai dessa posição. Agradeça tudo que se passou com você
e pergunta o que tem para você agora. E faça isso. Siga os caminhos e não se agarre a nada. Não se agarre aos entulhos que foram levados, senão você vai embora junto. Aí ele ficou olhando para mim, aí ele falou assim, puxa, eu não tinha pensado desse jeito. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, deu certo, deu certo. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, porque a gente se apega muito aos nossos problemas e aí não consegue ver as possibilidades adiante. Claro que pelo cenário que estava, realmente nós entendemos, porque realmente foi muito triste. Não é fácil perder, né, os familiares, perder a fábrica, perder todos aqueles anos. Mas a gente tem que levantar eles. Exatamente. Não posso deixar ele ser levado também. Junto, exatamente. Você está vivo, então vamos em frente. Vamos em frente, vamos em frente. O resgate, às vezes, uma palavra também traz vida, né? Sim. Uma palavra, talvez você tenha feito completa diferença na vida dele. E você já precisou resgatar alguma pessoa que estava passando por alguma necessidade física mesmo e essas questões de deslocamento? Já, aqui quando teve o... Você já trabalhou com isso também ou não? Não, assim, eu procuro, toda vez que tem alguma coisa, eu falo assim, eu acho assim, vou ser sincero contigo, eu acho que assim, Deus, essa energia que tudo conecta, ela precisa... Por exemplo, a Lizzie fala assim, Deus me ajuda, me salva, me salva. Deus vai vir te salvar? Não. Ele precisa de quem? Precisa de um voluntário para te salvar. E é isso que eu peço sempre. Um instrumento. Eis-me aqui, né? Se precisar, me chama. Eis-me aqui. Porque isso já aconteceu, cara. Já aconteceu umas 2 vezes. Já aconteceu assim, tá voando, vê alguém sendo sequestrado, tá até no YouTube, esse sequestro na Zona Norte, tá passando, vi... E a gente conseguiu salvar o cara. Você conseguiu notar que... tá até legal. Depois você vê. Nossa, que interessante. Eu tava passando assim, olhando para cá, olhei, viu? Achei interessante, esquisito. A gente seguiu e depois estava sequestrado. Tava passando também num lugar em Osasco, aí vi na moita, assim, uns caras... E um cara de camisa branca, fizeram ele se esconder. Eu falei, ué. Aí o cara tava sequestrado. Era um motorista de táxi que tava sequestrado lá dentro do mato. Aí... outra vez também... E o que você faz? Você comunica a polícia na hora? Não, a gente tava voando, tava ali com a polícia passando. Eu falei, tem um negócio esquisito aqui. Aí eles vieram e tava o cara sequestrado. Aí, teve assim, uma vez também, eu estava voando, e aí eu olhei, foi na Aricanduva. Eu olhei assim, falei, eu vi uma senhora, eu fiquei girando, falei que o rapaz estava comigo, fecha ali, vamos ver o que é aquilo ali. A gente fechou com a câmera, tinha uma mulher... em cima, de repente era a filha, em cima de uma edícula, no fundo da casa, tentando puxar a mãe e a água estava na cintura. E ela, uma dona de casa, não tinha habilidade, não tinha nada, tentava e não conseguia puxar. Aí eu chamei o pessoal do bombeiro, eles foram lá, depois veio com o helicóptero, tirou essa senhora e a filha. É Deus mesmo, eu passei mandando alguém ali para... Não, eu acho que eu não passei 40 minutos depois, a água estava quase cobrindo a edícula. Ele ia morrer. Uma vez também... Meu Deus, né? A gente vê as mãos de Deus, né? Então, aí você fala, nossa, me usaram, né? Uma vez também eu vi um cachorro, o cachorro estava assim, na água, falei, ele não saia do lugar. Aí eu chamei, aí sinaliza, o bombeiro foi lá, o cachorro estava na corrente. Eu não sei quanto tempo ele ia aguentar ficar ali nadando, sabe, amarrado no fundo da casa. Coitado. Então aí essas coisas, aí você fala assim, nossa, uma vez também teve os caras falaram, um senhor que estava de cadeira de roda numa casa, tinha chamado o bombeiro, depois tinha caído a linha, eles não achavam a casa do cara. A gente ficou com a câmera procurando. Aí a gente achou na janela, viu uma movimentação. Falei, acho que é ali. E a gente indicou, depois foi lá, era lá que estava o cara. O cara estava lá dentro da casa. Leitura do cenário, né? Estar atento a tudo isso. Que o trabalhar de Deus é invisível, né? Aos nossos olhos. Eu não quero só dar notícia, por isso que eu te falei, eu quero ver se eu faço alguma coisa a mais. Não, você está vivendo a sua vida ali é a sua vida, né? Não é só um trabalho, é a sua vida que está ali, você está ali vivendo. Você tem que ficar aberto assim, sabe? Ficar aberto assim, abre a tua mente e fala assim, se precisar me chama, se precisar me chama. E hoje você está fazendo o quê? Hoje eu estou no SBT e estou com um programa... Porque assim, eu sempre procuro, eu acho que eu tenho que, enquanto eu tô aqui, cara, eu não tô aqui para comer bem, porque eu não tô aqui para satisfazer meu corpo, tenho que fazer algo a mais. Aí eu tô com um projeto agora, chama Voe Alto, que é principalmente para jovens de 14 a 22 anos. O que é que a gente que eu percebi?
os jovens estão meio perdidos. Fica no TikTok, fica não sei o quê, quer ser influencer, e ele está esquecendo. Pô, tem cara que tem 30 anos, ainda vive lá no colo da mãe, cara. 30? Você tá sendo bom, hein? Não, o cartão de crédito pede iFood, pede comida delivery. Não lava nem louça, cara. Aí você precisa ensinar pro cara que ele não pode simplesmente vir aqui e desperdiçar a oportunidade de ter vencido essa corrida dos 50 milhões. Ele tem que vir aqui para continuar correndo. Porque senão, nessa corrida que estamos aqui, ele vai ser os que foram eliminados. Eu tenho que chegar e conseguir atingir o meu objetivo, que eu não sei qual é. Qual que é o meu objetivo? Eu não sei qual que é o meu ideal. Então, eu fico procurando fazer coisas positivas, né? Coisas positivas. Sim. Para que depois, no final, na hora que vier na hora da balança, colocar, você fez X positivo, eu faço coisa negativa também. Erro pra caramba. E X negativo. Eu quero que a balança fique mais positivo, entendeu? Quero que o meu saldo seja positivo. Eu não quero sair daqui devendo. Dizem que aqui é uma escola, não é? Cara, não quero repetir de ano, não, porque aqui é chato pra caramba. Então, essa é a meu... E esse projeto, os adolescentes, né? Já não são mais adolescentes 14 a 22. De 14 a 22. Nós fizemos, eu levo no hangar, nós levamos no hangar, levei palestrantes também, o Alex do Busca Busca, que é um cara muito legal, levei o Alexandre da Condor, que é um cara muito inteligente, ele entrou como office boy na Condor, que é uma grande empresa no Brasil, faz escova de dente, uma série de itens aí, escova de cabelo, enfim. Ele entrou e hoje é CEO da empresa. Levei ele para falar, para mostrar para o jovem como é que ele faz para vencer. Levei também a Luzia da Sobrancelhas, que é uma mulher fantástica. Ela também sofreu muito e hoje tem uma empresa que tem vários países. Então eu levo essas referências para mostrar para a garotada como é que pode acontecer com eles. Só que a gente usa uma metodologia, porque o jovem não adianta você chegar lá e ficar com o papo furado, né? Ficar falando. A gente brinca com eles, bota no palco e conversa, fica como se fosse um programa de televisão. E todos saem de lá impactados. A gente faz ações para que eles sintam que a gente quer o melhor deles. Porque geralmente esses negócios de palestra, não sei o que, o cara quer te vender alguma coisa, né? Então os jovens sempre vai meio assim. Então a gente mostra para ele que o objetivo do nosso negócio, não cobramos nada. Aliás, eles saem com um monte de brinde que todo mundo dá. A gente dá brindes. Eles saem de lá e falam assim, nossa, alguém se importou comigo. Porque às vezes o pai dá um iPad, dá um telefone de última geração. Eu vi um vídeo de uma menina brigando com a mãe porque a mãe não deu um iPhone 15 para ela. Então você olha os valores. Quando a gente mostra que os valores são outros para o jovem e alguém de fora, aí eles ficam assim, todos ficaram impactados. A gente está sentindo esse projeto indo tão bem quanto esse das crianças. E é isso que eu estou fazendo. Então, meu foco agora é esse projeto Voe Alto, que é despertar as crianças, o jovem, né? E a gente vai fazer para o Brasil inteiro. A gente está crescendo assim, vai começar a ir com o helicóptero. O helicóptero é muito legal, sabe, Galego? Que você chega com o helicóptero, eles ficam assim, nossa. Então, pássaro que voa, né? Então tem que aproveitar essa magia da aviação existe, né? para chamar a pessoa. Porque você pode ver, ele está lá no TikTok, no WhatsApp o tempo inteiro. Se aparece um helicóptero, não tem como não olhar. Aí eu falo, opa! Aí eu entro e dou a minha mensagem. É muito legal. A gente mora perto do aeroporto de Congonhas, né? Então, todo mundo que passa ali, para perto da rua, assim, você vê eles olhando fascinado pro avião, né? Eu tenho que aproveitar isso. Então, aproveitar esse momento, essa distração, para poder plantar a nossa semente de um mundo melhor, né? Para que mais Hamilton sejam resgatados. Foi muito bom, né? Obrigado. Muito bom. Hamilton, muito obrigada por ceder o seu tempo. A gente tem um presente do Positivamente aqui para você. Nossa, olha, obrigado. Olha, Romanos 12:2. Romanos 12:2. Cara, eu adorei vocês. Que legal. Me surpreendeu aqui o Galego. Sabia desse menino. Nossa, que show, cara. Olha que legal. Um chocolatinho. O senhor é muito generoso, Obrigado. né? Como vai falar de sabido perto de um homem, de um poço de sabedoria? Hamilton, obrigada, viu, por ceder o seu tempo. Obrigado. Que o senhor continue te abençoando muito, a sua humildade, a sua generosidade,
o quanto o Senhor tem feito diferença na vida das pessoas, porque muitas vezes a gente não nota, né? Muitas vezes nós não notamos o quanto Deus tem nos usado para fazer algo na vida de outras pessoas, que Ele continue aí te capacitando dia após dia. Fiquei muito feliz de te conhecer. Eu também. Muito grata ao Senhor por mais essa oportunidade, mais uma pessoa que senta aqui conosco e que nos engrandece com tanta sabedoria. Eu que agradeço. Exatamente. A gente costuma terminar sempre com uma oração, agradecendo por estes momentos. E eu gostaria de orar, agradecendo por ter a oportunidade de ter te conhecido, por esse episódio, sabendo que essas suas palavras, que foram bem colocadas, possam também reluzir nessas pessoas. E a sua história, tenho certeza que tem muitas pessoas que vivem algo parecido e podem encontrar esperança de um novo nascimento, né? Uma esperança de poder vencer, porque as pessoas precisam de esperança. Se a gente não tem esperança, Sim. A gente perdeu tudo, né? Então, gostaria de agradecer por este momento e obrigado, muito obrigado. É um enorme prazer conhecê-lo. Tenho certeza que muitas coisas boas ainda estão por vir na sua vida. Amém. E nós estaremos aqui para celebrar suas conquistas. Obrigado. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Como é bom podermos escutar histórias de como a sua mão que conduz o mundo age, Pai. O Senhor tem usado essa vida de maneira surpreendente. As pessoas olham as coisas com os olhos naturais, mas aqueles que são espirituais creem justamente que as suas mãos está governando o mundo. Cada coisa que acontece, cada micropartícula do universo está sob seu controle. Não há nada no mundo do qual o Senhor não possa chamar de teu. E aqui está seu filho, aqueles que o Senhor chamou, aquela pessoa que o Senhor colocou na vida dele para cuidar dele durante um breve momento, todas essas pessoas que passaram pela vida dele. Senhor, que essa história possa ser contada às mais pessoas, para que a sua luz reluza sobre eles e eles venham sair da escuridão. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Não esquece de compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir o nosso bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Deixe seu comentário aqui embaixo, siga o canal e continue com a gente no próximo episódio. Um grande beijo, que Deus te abençoe muito. Beijo. Tchau. Tchau.